Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje foi bom, graças a Deus. Irmãos, com grande alegria, né, que estamos aqui para mais uma vez celebrarmos a esse nosso Deus, que é tão maravilhoso, que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu queria agradecer a todos vocês que escolheram este lugar para louvar o nosso Deus, dizer que não há outro lugar melhor que vocês poderiam escolher para estar se não fossem aqui na casa do Senhor, amém? Eu queria, antes de fazer a nossa oração, eu queria dizer que todos aqueles que nos visitam, que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio, que vocês se sintam bem à vontade para estar aqui, porque esta casa não é minha, não é do pastor, não é de nenhum irmão da Daiane, do Flávio, do Roger. Essa casa é do Senhor. Na casa do Pai, nós estamos à vontade para adorar a Ele, para servir a Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estar na tua presença. Nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo se faça presente no nosso meio, Senhor Deus. Nos torne, Pai, sensíveis a ouvir a tua voz, a sentir a tua presença, Senhor Deus. Ó Deus, nos fortalece, nos guarda, nos livra, Senhor Deus, de todas as investidas do inimigo. Ó Pai, esteja conosco, Senhor Deus, a todo instante. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos aos nossos ouvidos. Nós estamos sem o telão. Então vou falar para vocês. Agenda para segunda-feira, às 18h30, estudo da SHB na casa do irmão Nauzio. E às 19h, visita da MCM na irmã Ana Vailante. Terça-feira, às 19h, visita do grupo Florescer na casa da irmã Nédia. Quarta-feira, nós temos compromisso aqui no culto de oração. Amém? Amém. Na quinta-feira, às 19h, culto na casa dos irmãos José Davico e a irmã Helena. Sábado, às 19h, reunião dos embaixadores do rei. E atenção, mulheres, neste dia acontecerá o relógio de oração às 6h da manhã, às 6h da manhã, às 18h, com encerramento às 18h na casa da irmã Janete. Fique atenta e acompanhe as informações sobre esse evento. E o próximo domingo de manhã, celebração da Ceia do Senhor, e logo mais à noite reuniremos reunião do Conselho dos Líderes. Amém? Aí vocês poderão acompanhar também no grupo do WhatsApp. Irmãos, essa canção que nós vamos cantar agora chama Vitória no Deserto. Muitos falam, às vezes parece até meio triste. A gente fala que lá no deserto é lugar de cura. Realmente, lugar de cura. Lá onde o Senhor prova. Lá onde o Senhor nos prova, na verdade. E lá no deserto, nós temos a capacidade de colocar a nossa vida no altar do Senhor. Eu não sei qual o deserto que vocês têm passado, mas saiba que lá tem um Deus que nos ama, que nos guarda de todo mal e que nos quer bem. Basta que nós colocamos nos prostrar diante dele e seguimos e nos colocar na disposição dele. Então nós vamos cantar essa música com todo entusiasmo,
com todas as nossas vozes, com todas as nossas palmas. Para isso eu queria pedir para vocês se colocassem de pé.
amor por todos nós. Ele derramou o seu sangue naquela cruz para que nós pudéssemos ter a chance de ganhar a salvação e de estar com Ele junto no céu. Por isso vamos louvar, vamos agradecer, porque Deus deu o seu Filho para nos salvar daquela cruz. Continuamos de pé, irmãos. Vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica. Se encontra em Salmos 145, versículo de 1 a 3. Salmos 145, versículos de 1 a 3. Todos acharam? Digo amém. Quem não achou, vou falar. Vamos estar fazendo nossa leitura? Vamos estar fazendo todos juntos, irmãos? Eu sei que pode ter algumas traduções diferentes, mas mesmo assim vamos fazermos todos juntos. Vamos lá? Eu estarei, eu exaltarei o Deus de Israel e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te renderei
Que grande amor é esse, capaz de enviar seu Filho Jesus para morrer, para nos salvar dos nossos pecados. E com toda essa gratidão, eu convido vocês a cantar, abrir seu coração e agradecer este Deus tão grande, que só Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Aqueles que quiserem se assentar, podem se assentarem. E vocês também terão a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas no altar do Senhor.
te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, pela sua misericórdia nós estamos aqui. Que nosso louvor esteja chegando ao teu trono, um cheiro suave, esteja abençoando o pastor que vai trazer a mensagem, que o Espírito Santo seja falando conosco, nos nossos corações. Nós te agradecemos, peço perdão pelos pecados, no nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, gente boa que segue Jesus. Amém. Que bom ter você nessa noite de celebração. E já de antemão, convido aqui as nossas lindezas. Cadê as nossas lindezas do Ministério Infantil? Para vir aqui à frente para nós orarmos por elas, crianças, minhas lindezas. Aqui embaixo comigo. Boa. Bênção de Deus. Bem, de orar? O que você quer? Falar com o Senhor, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus. Vamos falar com Deus. Ela está achando engraçado o microfone. E aí vamos orar. Crianças, quando nós vamos falar com o Pai do Céu, o que a gente faz? A gente fecha os nossos zoinhos, né? Vamos fechar nossos zoinhos, vamos falar com Deus. Igreja, feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus nesse momento. Por mais que eu esteja aqui à frente, sentado nessa forma informal com as nossas crianças, mas isso não quebra em momento nenhum o nosso culto. Estamos na presença do Senhor e é um momento que nós buscamos agora ao Pai, a direção dEle, a bênção dEle sobre a vida das nossas crianças. Pai de amor, louvado seja o Teu santo nome por esse ministério. Nós te agradecemos pela bênção que Ele é em nossa igreja, pelo significado que Ele traz a nós, pelo aprendizado, Deus, que temos através das nossas crianças. Que o Senhor, nessa hora, nesse momento, onde elas continuarão prestando um culto ao Senhor, possa falar aos seus corações, possa usar a Tua serva, a Tua filha, a ministrar a Tua palavra sobre a vida delas. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Hoje nós estamos aí sem o auxílio da nossa projeção principal, né, essa aqui que vocês acompanham. Mas, mesmo sem a projeção, você vai abrir a sua Bíblia. Eu peço que você abra aí, você que trouxe a sua Bíblia, ou acesse mesmo no seu celular aí o texto bíblico, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 12 até o verso 16. Nessa noite eu quero falar com você sobre o seguinte: coberto de lepra. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12 ao verso 16. Coberto de lepra é o tema que eu quero levar você a pensar nessa noite, e que você permita essa ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Desde já, abra teu coração para que o Senhor fale a você. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 12 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, ele aqui, Jesus, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo
instante e desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por isso eu convido você a orar mais uma vez comigo. Senhor, diante da Tua presença estamos, Pai, desejosos de continuar ouvindo a Tua voz, e de nessa hora sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Aqui, na necessidade do nosso ser, nos encontramos diante do Senhor, que é o único e suficiente para nos curar, para nos libertar, para nos restaurar. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, venha ao nosso encontro, venha à nossa vida nessa noite, Senhor. Vem falar no nosso coração, vem libertar a nossa vida, a nossa alma da escravidão do pecado, Senhor. Vem atuar poderosamente sobre a vida desta igreja, Senhor. No nome de Jesus que nós nos colocamos à Tua presença nessa hora, clamando por isso, Senhor. Clamando para que o Senhor haja sobre a nossa vida. Por isso, Senhor, tira qualquer impedimento do nosso coração. Eu não sei como está a mente dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Eu não sei como adentraram aqui, preocupados, ansiosos, desejosos de que o tempo passe logo, para que na ansiedade, na solicitude da vida, Deus, possamos correr mais ainda atrás do vento, mas que o Senhor nessa hora calme o nosso coração, e que o Teu Espírito Santo, de forma amorosa, redentora, salvadora, venha ministrar, soprar sobre a nossa vida, Senhor. Assim peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. É interessante observarmos, igreja, que esse testemunho, esse relato que eu acabei de ler para você, ele se encontra em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Você vai encontrar a respeito desta cura e que Jesus promove a um homem desejoso de libertação. Mas aqui Lucas, esse texto que eu li para você, vai ser um pouco mais enfático, talvez pela sua percepção. O Evangelho de Lucas é bem detalhista, há muitos detalhes do Evangelho de Lucas, ou até mesmo pela sua percepção médica, porque Lucas tinha essa profissão. Talvez ele se equipara aqui à realidade e olha para esse momento e percebe a importância de detalhá-lo um pouco mais, frisando aqui que esse homem estava coberto de lepra. Os outros 2 evangelhos, Mateus e Marcos, essa expressão coberto de lepra está apenas um homem com lepra. Mas aqui Lucas vai colocar para o nosso entendimento e percepção e vai fazer toda a diferença para você. Essa expressão, essa ênfase, coberto de lepra, relatando para nós, a princípio, já de imediato, a complexidade e a intensidade do problema deste homem. Aqui não era algo simples que ele estava enfrentando. Só que, independente da percepção dos autores, Mateus, Marcos, Lucas, há aqui uma grande diferença, você precisa entender isso, entre estar com lepra e estar coberto de lepra. Eu quero discorrer com você, fica atento, fica comigo, para que essa palavra faça total sentido na sua vida. É a minha oração por você nessa noite. É por isso que eu me coloco humildemente nesse momento para partilhar com você esse texto que eu quero crer em nome de Jesus há de fazer a diferença na sua vida. Se você está passando por um problema, se você adentrou aqui nessa noite passando por uma luta, por um problema, Jesus quer descobrir você. Jesus quer ajudar você. Jesus quer trabalhar com você. Jesus quer tratar o teu coração nesse momento e ajustar a sua vida. Mas você precisa se colocar à disposição para isso. Você precisa abrir o teu coração para isso.
quando, pensando nesse texto, me veio à mente uma experiência que eu vivia na minha infância. Volta e meia, meu pai, quando éramos crianças, eu e meus irmãos, eles chegavam no nosso quarto assim pela manhã, logo cedinho, e já vinha descobrindo a gente, puxando a nossa coberta, abrindo a janela. Ei pessoal, está na hora de levantar. Chega dessa preguiça. Está na hora de vocês levantarem e agirem. Está na hora. Isso era bem cedinho da manhã. Logo cedo já estimulando a gente a levantar logo da cama. Ou seja, já colocando a nós, determinando para nós que aquele era o momento de se colocar de pé. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite. É o momento de você ser descoberto e se pôr de pé diante da presença do Senhor. Jesus quer restaurar a tua vida, quer libertar a tua vida, quer curar os teus problemas, as suas mágoas, as suas lutas interiores. Mas você precisa abrir o teu coração, você precisa ter fé para isso. Você não pode duvidar que Jesus pode resolver qualquer situação. Tem situação difícil na tua vida? Creia que Jesus é suficiente e é poderoso para resolver. Amém, igreja? Esse texto de Lucas, ele mostra a complexidade dos nossos problemas. Não somente a complexidade dos nossos problemas, mas a resolução deles. Porque há um Deus poderoso aqui. Há um Deus soberano aqui que é capaz de solucionar, resolver, restaurar, curar a tua vida. Só que antes de encontrar a Jesus, você percebeu no texto que esse homem vai ao encontro de Jesus. Antes de encontrar com Jesus, esse homem enfrentava alguns problemas na sua vida. Ah, pastor, ele era coberto de lepra. Sim, era coberto. Você percebeu na leitura do texto. Mas por trás disso tinha muitas complexidades na sua vida. E a primeira coisa que ele enfrentava como problema na sua vida era o problema de diagnóstico. Era o problema de diagnóstico. A lepra aqui nesse contexto era referência para uma doença de pele. A lepra aqui era essa doença que ela podia se manifestar de várias formas. Ela podia ser uma hanseníase, talvez você conhece, já ouviu falar a respeito disso. Ela podia ser um vitiligo. Talvez você conhece, já ouviu falar a respeito dessa doença de pele. Ela podia ser alguma inflamação cutânea, ou até mesmo algum tipo de alergia. Qualquer dessas coisas era categorizada como a lepra. E principalmente quando havia manifestação conjunta, ou seja, mais de uma dessas coisas ao mesmo momento na vida de alguém. Aquela pessoa era denominada, diagnosticada como uma pessoa leprosa. E esse homem que o texto vai afirmar para nós, não esqueça isso, ele estava coberto de lepra. Ele não estava simplesmente com uma lepra em alguma parte do seu corpo, alguma doença, alguma enfermidade na pele em alguma parte do seu corpo, mas ele estava coberto. Ou seja, todas essas, independente do estágio, poderiam caracterizar na vida do indivíduo a lepra. Entre o povo de Israel, dentro da cultura do povo de Israel, havia um protocolo sanitário para indicar se o indivíduo estava com lepra ou não. Hoje nós temos muitos outros recursos, mas naquela época quem recebia aquele delegado para diagnosticar se uma pessoa estava com lepra ou não era o sacerdote. Então o indivíduo se apresentava diante do sacerdote e ele, o sacerdote, era responsável pela fiscalização e analisar, olhar, examinar o corpo desse indivíduo e determinar ali qual era o seu caso. O texto que vai te ajudar a entender um pouco sobre essa lei sanitária está lá em Levítico capítulo 13 e 14. Depois você pode olhar, abrir esse texto, procurar lá e você vai perceber. Inclusive quem está fazendo a campanha de leitura bíblica vai passar por esse texto aí, por esses 2 capítulos. Então, após a análise, o sacerdote analisava, olhava, investigava. Após essa análise, a pessoa então era posta em quarentena, ou seja, ela era isolada do convívio social e passava ali um tempo de observação para saber de fato se essa doença dela era algo incurável, se iria continuar ou se era algo que iria passar.
era apenas uma alergia, algo momentâneo. Enquanto isso, essa pessoa ficava em total isolamento social. Não tinha contato com a família, não tinha contato com os filhos se tivesse, não tinha contato mais com seus pais. Essa quarentena já era um sofrimento inicial na sua vida. Posterior, então, se ela fosse diagnosticada como uma doença incurável, aí então ela não poderia mais voltar em hipótese nenhuma para o seu convívio social. Ela apenas aguardaria a morte chegar. Já parou para pensar nisso? Ela apenas aguardaria a morte chegar. Só que é interessante que no capítulo 13 de Levítico, verso 12, verso 13, eu vou ler para você, está escrito algo a respeito desse protocolo, que é o seguinte: se a lepra se espalhar de todo pela pele, e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobrir toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Pastor, como assim? Como assim? Então tinha também uma observação dentro desse protocolo, que dependendo do caso, a pessoa não estava com uma lepra incurável, ou seja, algo que a tirava do seu convívio social. Ela podia voltar para a sua realidade. Então esse homem sofria com uma angústia, com algo em seu coração que poderia ser um falso diagnóstico na sua vida, e ali isso trazia sofrimento, dor, angústia para a sua alma. E é interessante a gente observar que nesse texto, mesmo quando a lepra cobria todo o corpo, mesmo ela não sendo algo incurável, a pessoa poderia tirar para si decisões e conclusões e achar que para ela era o fim, não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas esse homem vai perceber que havia solução para a sua vida. Independente de qual fosse o protocolo, o diagnóstico para com ele, Jesus de Nazaré estava ali e poderia curá-lo, poderia restaurá-lo. Esse mesmo Deus que restaurou a vida deste homem está aqui nessa noite, pode curar você, pode restaurar você. Lucas é mais enfático quando ele diz, e eu reafirmo para você, que esse homem estava coberto de lepra. Qual era a situação dele, pastor? A gente não sabe. Não tem como a gente discernir qual era o caso dele de fato. Se era uma doença incurável, se era só um período que ele precisava passar em observação, em isolamento, qual era o grau daquilo que ele estava passando, a gente não sabe. O texto não nos é claro para perceber, para nos fazer entender isso. Mas o que a gente pode perceber é que todo esse dilema, tudo isso que ele enfrentou e passou na sua vida, o levou para Jesus, o levou para perto de Jesus, o levou para perceber a Jesus e saber que Jesus tem poder para curar a sua vida. Jesus tem poder para restaurar a sua vida. Que ele enfrentava um dilema, um problema, você já percebeu, sim, um problema grande. E não é diferente de muitos de nós. Talvez nessa noite você esteja enfrentando um problema aí na sua vida. Talvez você esteja passando por um problema no seu casamento, um problema com um filho, com uma filha, um problema dentro de você. Mas Jesus é poderoso para restaurar os nossos problemas espirituais, emocionais, relacionais, aquilo que nos cobrem e que são de difícil diagnóstico. Porque às vezes a gente não consegue nem saber de fato o que a gente está passando. A coisa é tão pesada, é tão grande, é difícil entender os motivos de tristeza que nos chegam, os motivos de luta que surgem à nossa vida. Você já enfrentou algum sentimento negativo por causa de algum diagnóstico? Você já enfrentou algum problema, algum sentimento negativo por causa de algum diagnóstico? Uma vez eu passei por isso. Eu assumi o ministério nessa igreja no dia 26 de dezembro de 2022. Lá para cá, para mim, tem sido um privilégio estar aqui servindo com os irmãos. Mas o ano de 2023 foi bem pesado para mim emocionalmente. Eu vim de um trabalho árduo, ministério anterior, emocionalmente falando, e assumi esse ministério aqui com muita alegria, a qual eu tenho até o momento, e Deus há de continuar me dando essa alegria de servir e cuidar dos irmãos. Mas as coisas vão se somatizando na nossa vida. E naquele ano 2023, primeiro semestre,
eu sofri uma crise muito grande, que é conhecida no meio, principalmente no meio pastoral, como burnout. É quando você está estafado emocionalmente. E você começa a sentir coisas que você pensa assim, eu estou mal mesmo. E vai dando aquelas crises de ansiedade, o coração palpita, você acorda de noite desesperado, aquela coisa batendo forte. E aí você começa a perceber que a coisa não está legal. Eu fui procurar um médico, eu preciso ver. Fui no cardiologista, porque eu já tive caso, enquanto infância, de um sopro, mas segundo a minha mãe isso foi curado. Quando eu vi minha família tem problemas cardíacos, parte de mãe, eu falei, não, vou procurar um médico. Eu estava sentindo meu coração, aquela coisa, não havia identificado que era algo emocional. Cheguei no médico, o médico com pouca experiência virou para mim e falou, você tem um sopro. Quando ele falou isso para mim, eu entrei em depressão na hora. Quem me conhece e me acompanha mais de perto sabe desse dilema que eu passei. Eu falei assim, já era, eu vou morrer mesmo, não tem jeito não. E aquele falso diagnóstico, por que falso diagnóstico, pastor? Porque depois eu fui em sequência a alguém mais especialista, mais profissional, e ele fez toda uma bateria de exames e diagnosticou, não, você está zero, você não tem nada. E aquele segundo diagnóstico já mudou totalmente a minha percepção das coisas, e como no instalar de dedos, com a ação de Deus, claro, aquilo passou e venci aquela etapa, aquele momento, e estamos aí. Mas quando eu recebi aquele diagnóstico equivocado, você está com sopro. Eu pensei na hora, já era. Tão novo assim. Então a gente começa a sentir na nossa vida, no nosso coração, um monte de coisas. E um diagnóstico errado, ele pode sim nos aterrorizar. Ele pode aterrorizar a nossa vida. Gera em nós sofrimentos terríveis e a gente começa a projetar uma realidade que não é a realidade real da nossa vida. Mas Jesus fala para nós, na sua palavra, em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na vida daquele que crê em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós projetamos sempre o pior. Nós projetamos sempre os diagnósticos errados. Como eu projetei, eu vou morrer. Não tem jeito, eu estou com um problema cardíaco. E aí a gente começa a sentir mais problema ainda. A coisa intensifica mais forte ainda. E às vezes isso faz-nos pensar e desejar e não querer isso, mas é como se a gente ficasse esperando o mal acontecer. Uma hora para outra não tem jeito mesmo. Vai parar tudo e é isso mesmo. A gente fica esperando o mal acontecer, mas nesse momento, em nome de Jesus, eu quero que você declare com toda a sua convicção que você vai mandar a fé abrir a porta do teu coração e dizer para todo medo, todo mal, toda angústia, todo esse sentimento negativo, vai embora em nome de Jesus. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero confiar em Deus, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor. Então, meu amado, minha amada, que a sua vida esteja cheia de confiança em Deus, porque Ele tem cuidado de você, Ele ama você. Sabe qual era o maior problema desse homem aqui? Um homem coberto de lepra era o pecado. O grande problema dele, o principal problema, não era simplesmente a doença que ele enfrentava física, mas era a doença espiritual. O pecado, que muitas vezes nós passamos por algo sério na nossa vida e a gente acha que não é nada. A gente está enfrentando situações difíceis, dilemas difíceis, estamos cobertos pelo pecado e achamos que está tudo sob controle. É como se a gente quisesse cuidar de uma doença muito terrível, tomando uma vitamina, achando que ela vai sarar. Mas a resolução desse problema principal da natureza humana, que é o pecado, o domínio do pecado, é Jesus Cristo, e somente Ele pode ser o antídoto, somente Ele pode ser a solução para a sua vida. Todavia, assim como aconteceu com esse homem aqui, que o texto não coloca nome,
não coloca de onde ele era, assim como aconteceu com ele. Não importa qual o estágio, qual seja o dilema, a situação que você esteja enfrentando, o poder de Jesus é incontestável. E o poder de Jesus é suficiente para curar a sua vida, para restaurar todo o seu ser. Porque às vezes a gente menospreza, minimiza o poder do pecado na nossa vida, como se não fosse algo sério, como se não fosse algo complicado, como se não fosse algo danoso, como se não fosse algo mortal na nossa vida. Se prostre diante do Senhor, meu amado, nessa noite. Não preocupa com nada, não. Se Deus está falando ao teu coração, se você está desejoso de continuar ouvindo a voz de Deus, eu te peço que em espírito de oração você peça a Deus para falar mais. Não peça a Deus para eu me calar, não. Fala com Deus: Deus, manda o pastor Marcos falar mais. Fala mais. Porque assim como aconteceu com esse homem, o poder de Jesus é suficiente para curar a sua vida, porque o poder de Jesus é incontestável. Jesus é capaz de nos curar plenamente, instantaneamente, assim como Jesus tirou as manchas da pele deste homem, sarou do seu pecado, Ele pode tirar as manchas da sua pele espiritual, sarar o seu pecado, restaurar a sua vida, perdoar você. Mas para isso você precisa se prostrar diante de Jesus e permitir que Ele tire essa coberta de cima de você. E diga para você nessa noite: ei, está na hora de levantar, está na hora de você chacoalhar essa poeira e seguir em frente. Deus ama você, meu amado, Ele escolheu você, não tenha dúvida disso. Às vezes você está aí relutando diante do Senhor, mas Deus tem propósitos na sua vida. Ouça a voz de Jesus. O segundo problema que esse homem enfrentava era o problema do isolamento. Como eu disse para você agora há pouco, os leprosos tinham que ficar isolados, independente se era um período de quarentena, independente se era após um diagnóstico definitivo. Eles não podiam mais ter convívio. E esse homem vai sair da onde ele estava para ir à presença de Jesus. Jesus estava ali no entorno de Cafarnaum, em alguma cidade aos arredores de Cafarnaum. E ele vai sair de onde ele estava e vai ao encontro de Jesus. Todavia, quando um leproso saía, presta atenção nisso, quando um leproso saía do seu convívio ali, quer seja com outros leprosos ou solitário ali no seu canto de isolamento, ao adentrar numa cidade, num povoado, ele tinha que adentrar fazendo barulho. Ele tinha que chamar a atenção das outras pessoas para si, sinalizando para elas que estava passando ali um leproso, um doente, e elas tinham que se afastar dele. Elas não podiam chegar perto dele. Então ele saía gritando: leproso, leproso, ou saía se badalando com um sino, para que as pessoas vendo-o passassem de largo e nem chegassem perto dele. Porque se elas fossem judias, elas tinham que depois, mesmo passando perto dele, mesmo se aproximando dele, quem dirá encostando nele, elas tinham que passar por um ritual depois de purificação. Então era melhor passar longe desse tipo de gente. Mas esse homem chega à presença de Jesus deteriorado, física e espiritualmente. Talvez você esteja bem fisicamente, mas será que você está bem espiritualmente? Será que você está bem emocionalmente? Ele toma coragem para interromper o seu isolamento e vai à presença de Jesus, mesmo apesar da sua condição. Eu não quero nem saber, Jesus, eu vou lá. Jesus trouxe você aqui nessa noite à presença dele. Então não desperdice essa oportunidade. Porque o pecado nos faz crer que somos inaptos a chegar à presença de Jesus, ou seja, eu não mereço. Eu sou pecador demais. Sim, nós somos, eu e você somos pecadores demais. Mas Jesus quer você do jeito que você está. Então venha à presença de Jesus do jeito que você está e deixe Jesus curar você. Deixa Jesus restaurar você, porque muitos acham que precisam resolver seus problemas primeiro. Ah, pastor, primeiro eu vou me libertar disso, primeiro eu vou me libertar daquilo outro, primeiro eu vou resolver esses negocinhos aqui e lá, depois eu vou até Jesus. Ah, pastor, eu sou jovem demais, deixa eu aproveitar um pouco a minha vida, depois, quando eu estiver velho, aí eu entrego minha vida para Jesus e sigo um caminho com Jesus. Não.
É hoje. O cobertor dos problemas é arrancado quando chegamos à presença de Jesus, do jeito que estamos, do jeito que você está. Terceira coisa que era um problema na vida deste homem, era o problema da insensibilidade. A lepra, a doença de pele, trazia isso, uma insensibilidade. O indivíduo se machucava e nem percebia que estava machucado. Ele não tinha mais sensibilidade na sua pele. E a lepra, dependendo do estágio, ela fazia isso, tirava a sensibilidade da pele do indivíduo. Assim é o pecado. O pecado, ele anestesia a alma. Vou repetir para você: o pecado anestesia a alma. Como assim, pastor? Ele tira a capacidade de você perceber o erro e sentir o mal que ele causa. Você faz uma vez, aí você sente aquele negócio: puxa vida, errei, presta bem atenção, errei, poxa Senhor, me perdoa. E aí surge uma oportunidade, você faz de novo: ah Senhor, tem misericórdia Senhor, eu não quero fazer isso. Aí surge a oportunidade, você faz pela terceira vez, depois, meu amado, minha amada, já era. Você vai chafurdar na lama como um porco, perdoe a expressão. O pecado anestesia a alma e a gente vai sendo levado, à medida que a gente vai mergulhando no pecado, vai sendo levado cada vez mais fundo. O pecado tira a nossa capacidade de ouvir a Deus. Então não permita que o pecado nessa noite tire a capacidade de você ouvir a Deus. Ouça a voz do Senhor. Eu quero encerrar essa palavra em nome de Jesus. Espero que ela esteja sendo clara na sua vida, com um último problema na vida desse homem. Era o problema de privacidade. A Bíblia ela narra várias histórias de homens que tentaram esconder os seus problemas das outras pessoas. Um exemplo para você é Naamã. Lembram de Naamã? Quem lembra da história de Naamã aqui? Quem conhece? Pelo menos já ouviu falar. Muito bem, muitos irmãos. Naamã era um oficial sírio, um oficial condecorado, com status, com visibilidade social, mas ele escondia a sua enfermidade, a realidade da sua enfermidade atrás do seu uniforme, atrás das medalhas que ele expunha no peito. Naamã sofria com a lepra, com uma doença na sua pele. Todavia, Naamã não teve como se esconder daqueles que eram próximos dele. Uma empregada, uma menina que havia sido levada prisioneira para a região da Síria e estava na casa de Naamã servindo como empregada ali na sua casa. Ela era do povo de Israel, conhecia Deus, temente a Deus, sabia do poder de Deus através da vida do sacerdote. Ela vai dizer para ele: ei, tem alguém que pode curar a tua vida, tem alguém que pode transformar a tua vida, tem alguém que pode mudar a tua história. E de imediato Naamã vai se interessar por isso e vai buscar resposta, solução para o seu problema. Por um momento Naamã resistiu, estava com o coração duro, endurecido, mas quando ele se entregou à ação de Jesus, a ação de Deus, a sua vida foi transformada. Talvez essa noite você esteja tentando esconder a sua realidade, aquilo que te fere, aquilo que machuca você, por trás de insígnias, de uniformes, de títulos, de status, de realidade socialmente favorável. Mas quando você está sozinho, você percebe o tamanho do problema que você tem. Mas Deus está aqui nessa noite para descobrir você, restaurar a sua vida, curar o teu coração, a tua alma, as suas dores. Jesus está nesse lugar e tem tratamento para mim e para você. Creia nisso, meu amado. É momento de batalha espiritual. Abra teu coração para Jesus. Jesus quer tocar você, Ele quer revelar a sua vontade a você. Ele quer submeter a você a um processo de purificação, ou seja, Ele quer com a tua presença, com a presença dEle, com o seu sangue remidor, transformar você, restaurar a tua história, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, e depois transformar a sua vida num testemunho incontestável. Esse é Jesus. Assim como na vida daquele homem, desse homem aqui,
Jesus tem um novo caminho para você. Jesus tem um novo caminho para você. Tem isso. Um caminho em meio ao deserto, um caminho em meio à escuridão, um caminho de luz, um caminho cheio da presença dele na sua vida. Um caminho que vai clarear a tua história, a tua alma, vai encher você de Jesus. Jesus tem poder para curar e libertar você, creia nisso. Restaurar o teu coração, transformar a tua história, porque sim, Jesus é Deus de milagres. Jesus é Deus de promessas, e assim como Ele tornou aquele homem um testemunho incontestável, Ele quer tornar a tua vida também uma vida de um testemunho incontestável nessa cidade. Jesus tem poder para curar você. Abra teu coração nessa hora para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, meu amado, minha amada. Entrega as tuas lutas, tuas dores para Jesus. Permita que Ele tire o cobertor de lepra de sobre a sua vida e restaure a tua história. A glória e honra do nome dEle. Amém. Amém.
quero crer que você está crendo nisso também, em nome de Jesus. Assim como esse homem teve a coragem de romper os diagnósticos, o isolamento, sair e ir à presença de Jesus, eu quero desafiar você. Eu não sei o que você está decidindo aí diante do Senhor. Se é entregar a tua vida para Jesus, se é buscar no Senhor respostas, se é nessa hora crer que Jesus é suficiente para restaurar a tua sorte, a tua vida, curar os dilemas que você enfrenta. Eu não sei qual é a batalha espiritual que você está enfrentando nessa hora, mas eu quero crer, em nome de Jesus, que se você crê nesse Senhor e Salvador, crê em Jesus Cristo como esse libertador, como aquele que curou este homem, cura a tua vida também, eu quero te convidar, te desafiar, sair do teu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Independente se você é membro dessa igreja, se você está nos visitando, se você está batalhando por algo nessa hora, se alguma coisa está acontecendo na tua vida, se Jesus está incomodando o teu coração para algo, permita que Ele descubra você. Tira o cobertor da vergonha, da timidez, do que vão pensar de mim, e vem aqui à frente que eu quero orar por você. É hora de você ser corajoso, corajosa, porque sim, Deus gosta de gente corajosa. Assim como esse homem teve a coragem de sair do seu lugar, de onde ele estava, e ir à presença de Jesus, eu quero que você faça isso nessa hora. Não vou ficar me estendendo. É você e Deus. Levanta do teu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que não veio aqui à frente, se tem algo aí também na sua vida, é você e Deus agora, e eu quero orar por você também. Mas esses aqui corajosos, corajosas, deram um passo a mais. Deram um passo a mais. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Você, igreja, você que está aqui à frente, fecha seus olhos e ora nesse momento juntamente comigo. Pai de amor, estamos na tua presença, Senhor. A tua presença que se faz real o suficiente nessa hora. Onde teu povo, Senhor, se coloca de pé em tua presença. Teu povo está com o coração quebrantado em tua presença, Senhor. Nessa hora, nesse momento de batalha espiritual, onde diante de ti nós colocamos a nossa vida, Senhor, as nossas lutas, as nossas aflições, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que só o Senhor conhece, porque é batalha dentro de nós. Nós cremos que o Senhor é suficiente para agir em nossa vida, para tirar da tristeza, para tirar da depressão, para tirar do sofrimento, as síndromes, as lutas emocionais, Senhor, que se somatizam dentro de nós, aquelas batalhas que se somam dentro do nosso lar, no nosso casamento, com nossos filhos, com nosso pai, com nossa mãe, com nossa família, com algum familiar. O Senhor é suficiente no ambiente de trabalho, Senhor. Clamamos por paz na nossa vida, clamamos por quietude da parte do Senhor em nosso coração. Clamamos que o Senhor nessa hora tira de nós pensamentos suicidas, pensamentos, ó Pai, de que a vida não vale a pena, de que não tem mais sentido aqui. Tem sim, porque Deus tem propósito na sua vida, meu amado, minha amada. Você é precioso, preciosa para Jesus, e Jesus quer te tocar nessa hora e te deixar limpo, curar o teu coração. Creia nisso, tenha fé no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus.